Olá, meu nome é Gabriela, eu sou do curso de Administração e hoje nós vamos apresentar o trabalho da UC de Fundamentos Econômicos, orientada pelo professor Wagner Almeida, e o tema do trabalho é a análise macroeconômica do PIB brasileiro entre os anos de 2012 e 2022. E nessa análise, nós iremos apresentar uma breve explicação sobre o que é o PIB, para que serve, como os resultados são apresentados, as principais características e atributos, como efetuar a leitura, o que é o desenvolvimento econômico e como ele impacta na vida da população, a linha do tempo do PIB no Brasil de 2012 a 2022, os parâmetros, a análise dos governos, os setores econômicos e a evolução de cada um, a participação do estado de São Paulo no PIB brasileiro, que é a cidade que tem a maior contribuição, né, para o cálculo do PIB, e o PIB da cidade de São Paulo. Olá, tudo bem? Eu sou o Enzo e vou dar a explicação do que é o PIB, né? O que é o PIB? O PIB nada mais é do que a soma de todos os bens ou serviços finais produzidos por um país. Ele pode ser calculado por mês, por trimestre, por semestre, ou por ano, o que geralmente é calculado pelo ano, né? Também podemos calcular o PIB por um estado, por uma cidade, por municípios. E como que o cálculo do PIB é feito, né? O cálculo do PIB, ele não diferencia o que é produzido, o que é serviço prestado, bens, produtos finais, investimentos de empresas públicas ou privadas, e nem empresas estrangeiras, desde que seja calculado tudo que ela produziu dentro do território. E qual que é o critério, né, para a gente avaliar se há crescimento, se há um crescimento negativo? E o critério é avaliar os 2 últimos trimestres em crescimento. Então, se os 2 últimos trimestres foi negativo, há uma recessão, né? Se os 2 trimestres foram positivos, os 2 últimos trimestres foram positivos, há um crescimento econômico. Outra forma da gente medir o PIB é pela renda da população. O quanto eles contribuíram para realizar aquele produto ou serviço. Quando a gente ouve falar em crescimento econômico, ou em recessão econômica, isso está completamente relacionado ao PIB. Por quê? Ele refere-se à variação percentual de um ano para o outro. O crescimento do PIB é um indicativo de que há empregos, aumento no consumo, aumento na produção, ou seja, né, aumento na qualidade de vida. E quando há recessão, obviamente, tudo isso inverte. Então, nós temos perda de empregos, aumento, diminuição no consumo, diminuição na produção. Então, complica, né, a nossa vida. Quando falamos de desenvolvimento econômico, estamos falando do crescimento econômico diretamente ligado ao PIB, estamos falando do aumento do rendimento do cidadão, da população. Esse desenvolvimento melhora as questões de rendimento, digamos que salarial, para o cidadão, para a população, porque melhora no consumo de saúde, melhora no consumo de educação, melhora no consumo de produtos, na oferta. Esse crescimento, o desenvolvimento econômico também abre um leque de gerações de emprego na sociedade. Essa é a questão do desenvolvimento econômico. Falamos aqui do PIB nominal. O PIB nominal considera valores do produto, preços correntes, ele avalia a variação dos preços na economia, inflação ou deflação, que causa interferência direta nos resultados da quantidade de bens e serviços produzidos. Isso é o PIB nominal. E referente ao PIB real, ele é determinado por um ano base. Nós calculamos um ano referente a outro ano, referente a produtos, por exemplo,
e assim calculando a variação da inflação, se ela aumentou, se ela diminuiu, e seu PIB real. Bom, pessoal, me chamo Douglas. Eu vou falar um pouco da linha do tempo de 2012 a 2020 de uma forma bem resumida. Bom, 2012, 2013, 2014 a economia cresce, né? Teve a pedalada fiscal da Dilma, né? Uma certa ilusão que permitiu que a economia continuasse crescendo por conta de investimentos, né? Uma falsa sensação de segurança. Permitiu que 2012 crescesse quase 2% e 2013 crescesse 3% a economia nacional. Em 2014 o pessoal já é insatisfeito, tudo que aconteceu já em alta, confusão política, o PIB para de crescer, cai para um crescimento medíocre de 0,5%. 2015, 2016, enquanto acontecia o impeachment da Dilma, o crescimento ficou negativo, né, não teve crescimento. Na verdade, a gente teve um déficit de 3,5% praticamente em 2015 e 2016. 2017, Temer assume, né, a política reaquece na expectativa de uma mudança, né, já que o povo acordou, digamos assim, para poder assumir um papel diferenciado e o Brasil voltar a crescer. Cresce um pouquinho de 1,6% e 1,12% nos anos de 2017 e 2018, juntamente com a reforma trabalhista, o que muitos acham que foi um avanço para o Brasil. 2019, Bolsonaro, o atual presidente, assume, um presidente eleito nunca nomeado para um tal cargo, né? A expectativa de mercado estava crescendo, investimento chegando, né? Um economista que reconhecido por muitos, né? Tem um crescimento de 1,14%, muito dificultado também pela oposição brasileira, talvez pudesse ter sido um pouco melhor. 2020 a gente já sabe, pandemia mundial, todos os países quebraram, não teve um país que teve um crescimento bom. O Brasil poderia ser diferente, até uma média aceitável, né? 4% negativo do que se esperava. Para 2021, como o professor mesmo já disse, a economia cresceu, porque o mercado ele tem esse poder de se reaquecer, cresce de uma forma abrupta, 4,6% em relação ao ano anterior. No gráfico a seguir, nós temos a relação de crescimento dos governos do presidente Dilma, Temer e Bolsonaro de 2012 a 2021. Nós podemos observar que de 2012 a 2014 houve um crescimento no PIB, né? Houve um desenvolvimento, e a partir de 2015 até 2016 houve uma queda de mais de 3% aí. Já no governo Temer, nós podemos observar um crescimento mínimo, mas houve um crescimento acima de 1%, pelo menos. No governo Bolsonaro, ele iniciou o seu governo em 2020, né, início da pandemia, com uma queda de 4% do PIB, uma situação econômica crítica, mais crítica, né? E em 2021 houve um aumento, houve um crescimento no PIB de 4,6%. A partir desse gráfico nós podemos perceber que o PIB é de suma importância, né, para analisar a situação econômica de um país, né, no caso o Brasil, em determinados períodos. A partir desses dados é possível verificar se medidas econômicas tomadas pelo governo vigente no período foram efetivas, né, ou não, para o desenvolvimento do país. O Produto Interno Bruto brasileiro é desenvolvido por inúmeras atividades econômicas e são 3 as que mais movimentam a economia: o setor primário, secundário e terciário, que eu vou apresentar logo em seguida. O setor primário é formado pelas atividades que extraem a matéria-prima da natureza, sendo elas a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, caça e pesca. A maior relevância desse setor vem da agropecuária, que tem a responsabilidade de 27% do nosso PIB brasileiro, que é a utilização do solo,
para cultivo de vegetais e a criação de bovinos. O setor secundário, ele agrega a atividade industrial de ramos diversos. Tem como força maior a produção de bens de capital, com parques industriais que geram empregos em todo o país. O setor terciário são serviços prestados por empresas, pessoas e comércios. Dentre as atividades econômicas que esse setor desenvolve estão a telecomunicações, serviços públicos, computação, comunicação e tecnologia. Desenvolve mais de 60% do PIB brasileiro e promove mais de 75% dos empregos do nosso país. O gráfico a seguir mostra a evolução da participação de cada um dos setores no PIB brasileiro. Aí nós podemos observar o setor de agropecuária, indústria e serviços, sua evolução entre os anos de 2012 a 2021. Agora falando sobre a economia de São Paulo, né, e sobre como ela afeta isso no Brasil, a gente está passando por uma desaceleração econômica esse ano, né? E o estado de São Paulo vem registrando crescimentos em diversas áreas. Ele ocupa quase o 20º lugar no ranking econômico e com PIB maiores de países como o da Argentina. O estado de São Paulo é enorme, né? Ele tem 45 milhões de habitantes e possui o maior aeroporto, possui o maior porto do país e temos também o maior centro empregatício do mundo. Então, temos uma economia produtora e, ao mesmo tempo, uma economia muito consumidora, né? Por fim, o município de São Paulo é um dos mais que contribuem para o PIB do Brasil, né? E o PIB do estado, ele é o primeiro no ranking, né? O município de São Paulo. Em 2019, ele chegou a contribuir com 760 bilhões de reais, né? Então, é muita coisa. Vou deixar a conclusão aí para os meus colegas. Obrigado. Então, nós concluímos aqui o trabalho. Eu agradeço ao meu grupo, né? Todo mundo participou ativamente. E a conclusão que a gente chegou é que realmente o PIB é muito importante, né? Para analisar a situação atual do nosso país. E acompanhar o PIB é exercer a nossa cidadania, né? Analisar como foi o crescimento do PIB em determinado período, em determinado governo, fazer comparações, né? Saber qual setor tá influenciando mais no crescimento do país, né? Quais ações foram ou não efetivas, né, para esse desenvolvimento, para esse crescimento, né? E o PIB é muito importante para mensurar a qualidade de vida da população, a economia em determinado período. E é isso. Nós agradecemos a oportunidade de participar desse trabalho. Até mais!